Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá? Hoje na nossa aula de Direito Administrativo, nós vamos tratar sobre os agentes públicos. O que seriam isso? Todas aquelas pessoas que atuam naquelas entidades que nós já estudamos. Como assim? Vamos lá. Quando nós começamos a falar sobre direito administrativo, nós dividimos ali em dois grandes campos, não sei se vocês lembram. Eu coloquei para vocês, inclusive em sala de aula, lembrem-se, um gráfico falando quais as entidades da administração pública. Estão lembrados? Administração direta, indireta. E também eu desenhei para vocês um outro gráfico sobre os agentes públicos. Vocês estão lembrados disso em sala? Esses agentes públicos são os agentes, pessoas que atuam nas entidades da administração pública. Perfeito? Muito bem. Antigamente, o nome desses agentes públicos era funcionário público. Veja que no tempo dos meus pais, quando eles se tornaram, eles entraram para a administração, eles eram funcionários públicos. O termo foi alterado e hoje houve um upgrade do direito administrativo e essas pessoas são chamadas de agentes públicos. Muito bem. Cabe ressaltar que alguns institutos ainda tratam da maneira anterior. Por exemplo, o Código Penal, no seu artigo 327, ainda define o que é funcionário público. Ele usa o termo funcionário público para todos os agentes públicos envolvidos nos crimes contra a administração pública, tá? Então, o Código Penal ainda usa o termo agente público. Então, é muito comum que você vá ler alguma coisa e ouça a palavra, o termo agente público. Saiba que sim, ele é usado. Outro, o Estatuto do Estado de São Paulo para os agentes públicos estaduais. Ele, como é muito antigo, é anterior à Constituição Federal, salvo engano é de 65, ele ainda fala de Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Então veja que esse termo não é um termo tão estranho, você vai encontrá-lo, mas veja, geralmente com base em documentos, em institutos, em leis, normas mais antigas. Atualmente, o direito administrativo moderno chama de agentes públicos. Muito bem, e quem seriam esses agentes públicos? Bom, é qualquer pessoa que age em nome do Estado. Ele é um agente público. Claro que esse termo agente público ele é um gênero, isto é, ele tem várias espécies. E aí é muito importante, tá? Que a gente analise cada uma delas. Nós já começamos a falar um pouco sobre isso, tá certo? Lembrando que é tido como qualquer agente que atue em nome do Estado, independentemente de vínculo jurídico. Nós vamos ver isso depois, tá? Vínculo jurídico. Ainda que atue sem remuneração, ele não precisa nem ganhar, e transitoriamente. Dessa forma, uma vez que o Estado está atuando, se utilizando dessa pessoa, lembra que nós falamos dessa teoria? Nós lá atrás, quando estávamos discutindo os meios como o Estado realiza seus atos, lembra que nós falamos que foi utilizada a teoria da imputação, isto é, o agente, a pessoa física e o Estado, eles estão interligados, eles formam uma coisa única. A vontade do Estado está imputada no agente, enquanto que a vontade do agente se mistura com a do Estado. Isso é a teoria da imputação ou do órgão, tá ok? Então, neste caso, e por isso mesmo, o Estado ele atua por via de um agente, por via de um sujeito, um agente público. E este sujeito responderá, ou melhor, a entidade a que ele pertence, responderá pelos atos praticados pelo seu agente. Isso é o que a gente chama de responsabilidade civil objetiva do Estado. Isso está onde? Lá no artigo 37, no seu parágrafo 6º. Tudo bem? Se um agente vier a trazer dano a uma pessoa, um agente público, quem responde por esse dano, quem ressarce esse dano, é a administração. Tudo bem? A Lei 8.429 de 92, que cuida aí de normas da administração, ele também traz uma definição de agente público. Ele diz assim na lei: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, que são as entidades da administração direta e indireta. Percebe que novamente nós vimos aqui uma série de informações que se repetem. Como assim? Veja, a gente imagina que todo agente público, vamos colocar o funcionário público, é aquele concursado que trabalha na repartição pública, né? Funcionário público. Ó, veja que você tem que rever esse teu conceito, porque ele fala que mesmo que não tenha remuneração, mas tem agentes que não têm remuneração? Tem. Mesmo que seja transitório, isto é, temporário? Tem. E pelas mais variadas formas de provimento de cargo. Tudo bem? Então você vê que nós temos aqui um conceito bastante elástico, tal como no Código Penal. O Código Penal também, quando define o que é funcionário público, ele dá a ele uma definição bastante elástica para que todos possam encaixar, inclusive utilizando novamente as palavras transitório, sem remuneração. Percebeu? Então é bacana, fique bastante atento a isso. Como é que nós vamos começar a colocar? Veja bem, pessoal, todo agente público, ele exerce uma função pública, tá? Uma função pública, quer dizer, um conjunto, um rol de atribuições, de atividades específicas que o Estado atribui para ele realizar, tá? Seus atos são imputados, lembra da teoria da imputação? Então, seus atos são imputados à pessoa jurídica que integram. Quer dizer, o funcionário, o agente público realiza uma atividade, uma atribuição, e esse serviço, essa atividade dele, na verdade não é dele, é do órgão ao qual ele trabalha. Entendeu? Da entidade para o qual ele presta serviço, né? E se sujeitam, muito importante, a controle de atos administrativos. Controle, tá? Sendo assim, então, os atos desses agentes ficam sujeitos também a controle judicial, que se pode dar por meio de remédios constitucionais, o mandado de segurança, a ação popular. Percebeu? Claro, também tem o controle interno da própria administração que pode rever os seus atos. Falamos sobre isso já. Por meio de anulação, quando o ato for ilegal, por meio de revogação, se ele não for mais interessante, se não for mais conveniente ou oportuno. Lembra dessas duas palavras? Voltamos a ela. Conveniência e oportunidade. Eu lembro aqui, você tem que ficar atento. Como eu já falei antes, em direito administrativo, os conceitos, as definições não se excluem, ao contrário, se juntam. Tá? Percebe que cada vez que eu vou entrando em um novo tema, eu acabo refazendo outros temas, trazendo de volta institutos que nós já analisamos. É assim mesmo, tá ok? Muito bacana, muito legal. Muito bem. Vamos fazer aí a classificação dos agentes públicos? Muito bem. Lembrando a vocês que eu também estou enviando um texto escrito como material de apoio para que vocês acompanhem a aula de hoje. Tudo que eu estou falando está lá. Tem até um pouco a mais, tá? Porque a gente não tem aqui a pretensão de esgotar o nosso estudo de agentes públicos só com 1, 2 ou 3 videoaulas. É um assunto muito extenso, pessoal. Poderíamos falar muito sobre isso. Mas eu não quero que o vídeo seja demasiado grande, porque é até difícil, tanto para colocá-lo no YouTube, no Classroom, tanto que para vocês poderem ouvir também. É preciso ter aí uma parcimônia, um conteúdo. Por isso que, inclusive, eu ando dividindo os vídeos, né? Não sei se repararam. Às vezes eu faço vídeos assim de 20 minutos, e aí eu paro, depois eu faço mais um de 20, 30 minutos, entendeu? Porque eu quero tentar não passar muito mais de 30 minutos para que o vídeo não fique tão cansativo para vocês, tá ok? Inclusive, por uma questão operacional, para que a gente possa colocar o vídeo nas nossas plataformas. Muito bem. Mas vejam lá o material que eu enviei, vão acompanhando. O que nós estamos comentando vai estar lá. Claro que eu vou falar algumas coisas a mais aqui, algumas coisas diferentes, até porque a intenção é, vamos dizer, interpretar, traduzir esse palavreado. No texto está um pouco mais trabalhado, porque é assim que funciona, o palavreado é mais adequado. Bom, vamos à classificação dos agentes públicos. Muito bem. A primeira coisa que eu tenho que analisar, porque para classificarmos os agentes, é difícil, viu? Porque não há um consenso. Ao contrário, existe aí uma grande divergência doutrinária com relação a essa classificação, tá? Mas nós vamos tentar considerar aqui para vocês
na maioria, como os doutrinadores majoritariamente encaixam, veem essa classificação. No texto que eu enviei para vocês, vocês vão ver que está dividido em agentes políticos, depois em particulares em colaboração com o poder público, e uma outra categoria que eles colocam como servidores estatais. Dentro de servidores estatais você tem os contratados, os estatutários, né? E os empregados públicos. Nós vamos falar deles, de cada um deles com calma, para que a gente possa entendê-los, tá ok? E vou passar para vocês de novo aquela tabela que nós já fizemos antes, que é um pouco diferente do que está no texto. Por quê? Porque, como eu disse, não é consenso. Cada autor, cada doutrinador acaba trabalhando com essa temática de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou tentar fazer uma tabela que tenta encaixar todos eles. Vamos falar primeiro dos agentes políticos, pessoal. O agente político, o nome já diz, né? Por ser agente político, político no sentido de poder, ele exerce um poder. Veja, quando você vai numa repartição pública, você vê um funcionário do balcão, ele tem um certo poder, esse funcionário, mas ele não pode determinar, por exemplo, que o prefeito asfalte uma rua, construa uma creche. Entendeu o que eu quero dizer? Esse tipo de decisão é uma decisão política, envolve poder, comando, tá, de uma pasta. Então, na tradução, num conceito mais formal, agentes políticos são aqueles agentes que atuam no exercício da função política de Estado. Veja, você tem função administrativa, que é trabalhar, e a função política do Estado, que possuem cargos estruturais e inerentes à organização política do país e que exercem a vontade superior do Estado. Então nós temos aqui, vamos lá, grosso modo, os políticos, sim, com um mandato eletivo. Então nós temos dentro do executivo, presidente da República, governadores e prefeitos, e seus vices, todos agentes políticos. Mas também é considerado o segundo escalão. Como assim? No caso do presidente da República, os seus ministros de Estado, todos os ministros da Justiça, da Economia, da Saúde, da Educação, também são agentes políticos. Ok? Beleza? Muito bem. Dentro dos governadores, os secretários estaduais. Os secretários estaduais. E na prefeitura, os secretários municipais. Então, o secretário municipal de saúde, de educação. Todos esses são agentes políticos. Por quê? Porque têm poder. Respondem por uma pasta. Dão ordens. Tá ok? Bacana? Legal? Bom, traduzindo de uma forma mais incipiente, a gente costuma dizer na doutrina que seriam agentes políticos, como eu acabei de se frisar, os detentores de mandato eletivo e os secretários e ministros de Estado. Isto no Poder Executivo. E no Legislativo? Idem. No Legislativo nós teremos também os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados dos distritais, que são os deputados do Distrito Federal, e os vereadores em nível municipal. Beleza? Bacana. Não se importem com o grito das crianças, estamos em quarentena, lembra? E as crianças estão em casa, então nós aí estamos tentando controlá-las, tá ok? Mas vocês sabem que em determinados momentos elas se animam, tal como vocês em casa, tá bom? Muito bem, então nós temos aqui dentro do poder legislativo aqueles que efetivamente, como disse, têm poder político, decidem, tomam decisões, isto é, no campo legislativo, fazem leis, exercem a atividade típica daquele poder, tá ok? Muito bem, mas também há uma outra categoria que há tempos atrás era discutível e tal, mas hoje não se discute mais, até o Supremo entende dessa forma, que são também agentes políticos, os membros do poder judiciário, então todos os juízes, mesmo de primeira instância, até os tribunais superiores e o STF. E os membros do Ministério Público, os promotores de justiça em nível estadual e os procuradores da República no campo federal. Tudo bem? Vejam, todos esses que eu citei, o vínculo que tais agentes mantêm com o Estado não é de natureza profissional, não, mas de natureza política. Quando eu falo de natureza profissional, trabalhista, né? Não, é de natureza política, porque envolve poder, tá ok?
Bacana? Então também a magistratura e os membros do Ministério Público, que são, se você parar para pensar, os membros que comandam os 3 poderes da República. Concorda comigo? Legislativo, Executivo e Judiciário. Alguns por mandato eletivo, ganha por eleição, outros por simples nomeação, como é o caso dos ministros, secretários, e outros por concurso, porque no caso dos membros do Judiciário e do Ministério Público, uma boa parte deles, a imensa maioria, é por concurso público. Claro, não todos, porque nós sabemos que alguns são cargos nomeados. Tá ok? Bacana? Muito bem. Esses são os políticos. Segunda categoria, os particulares em colaboração com o poder público. Pessoal, esses particulares, como eu falei, a doutrina se divide dando a eles nomes diferentes. Mas vamos imaginar então, quando eu falo particulares, né, com o Estado, são aqueles que, sem perderem a qualidade de particulares, atuam em situações excepcionais, em nome do Estado, mesmo em caráter temporário ou ocasional, independentemente do vínculo jurídico estabelecido, mas todos exercendo aí uma função pública. Claro que tem que haver uma função pública para que ele seja entendido como um agente público, tá ok? Bacana, muito bem. Nós temos aí, pelo texto que eu enviei para vocês, nós temos os chamados agentes designados, que é o que a gente chama de agentes honoríficos. Eu prefiro o termo agentes honoríficos, né? Mas muitos chamam de designados. Quem são esses, pessoal? São aquelas pessoas que atuam em virtude de uma convocação efetivada, realizada pelo poder público. São o mesário nas eleições, o jurado do tribunal do júri, tá? Também aqueles chamados agentes militares constritos, que são aqueles particulares que são convocados para o serviço militar, o pessoal que faz o tiro de guerra. Eles são chamados aí de agentes públicos por designação, ou agentes honoríficos. Ok? Bacana? O honoríficos vem do latim honoris causa, porque o mesário, o jurado, eles são, entre aspas, aí, agentes públicos de honra. Tudo bem? Bacana, né? Legal, designados. Beleza? O segundo tipo de particulares, e é isso que nós estamos falando, que atuam em colaboração com o poder público, são os voluntários. E o nome já diz, né? São aqueles que atuam voluntariamente em repartições, escolas, hospitais públicos, em situações de calamidade, tá? Sempre que o ente estatal realiza um programa de voluntariado. É possível também a participação desses agentes na execução de atividades públicas em situações anormais, anômalas, tá? Para socorrer necessidades aí iminentes, tudo bem? É mais difícil da gente ver, mas existem, tá bom? Pode ser o caso aí de médicos que venham a atuar, né, em casos de calamidade pública junto a hospitais públicos, né? Ou até os próprios hospitais particulares que prestam esse serviço em casos aí de uma calamidade que esperamos nunca chegar, né? Tudo bem. Temos também dentro desses particulares os chamados agentes delegados. Os delegados são aqueles que atuam na prestação de serviços públicos por delegação do Estado. Veja, já falamos de delegação, tá lembrado? Nossa, de novo? Pois é. Quando o Estado, a administração, passa uma atividade, lembra? A execução de um serviço para uma outra pessoa, é o caso da administração indireta, lembra? Isso pode se dar por delegação ou por outorga, lembra disso? Aqui é uma delegação. O exemplo clássico para você lembrar, que nós já falamos em sala de aula, é o cartório notarial. Os titulares das serventias de cartório, tudo bem? O serviço notarial. É o sujeito que fica lá no cartório, que comanda o cartório, tá? Esse sujeito hoje presta concurso e ele é chamado de agente delegado. Ele entra dentro daquela categoria de particulares que atuam aqui para auxiliar o Estado em atribuições públicas, né? E por último, mas não menos importante, o credenciado ou agentes credenciados, que atuam em nome do Estado em virtude de algum convênio celebrado. É muito comum, por exemplo, médicos particulares que atuam em convênio com o SUS, tá? Eles são particulares, mas há um convênio qualquer. E você tem muito isso, por exemplo, naquelas cirurgias e campanhas de catarata. Eu sei porque eu já fiz catarata, idade. Muito bem.
Muitas vezes você tem um convênio em que vários médicos da rede particular, não são médicos públicos, eles fazem aí todo um movimento para cuidar de pessoas aí com cataratas. E há um convênio com a administração pública, eles recebem algo, mas é uma atuação de um particular, eles não deixam de ser particulares. Ok? Bacana? Muito legal, beleza? E aí, a gente vem para aqueles que mais nos interessam, pessoal. São chamados servidores estatais, ou também conhecidos como agentes administrativos. Ora, presta atenção. Se o agente político é aquele que tem poder, lembra disso? Tem poder, muito bem, tem uma atividade, uma ligação, um vínculo político com o Estado. O agente administrativo é o que carrega o piano, é o que trabalha, são os chamados servidores públicos mesmo, ou como a gente conhecia antes, os funcionários públicos propriamente, tá? Então muito cuidado, porque você vai encará-los de várias formas, cada autor os chama de um jeito. Servidores públicos, servidores ou servidor estatal, agente administrativo, eu gosto muito desse termo, porque eles vão desempenhar uma função administrativa. Eles, neste caso, têm um vínculo com o Estado, que é um vínculo de dependência e de natureza de trabalho, tá? De trabalho, um vínculo de trabalho, tudo bem? Com o ente público, não político, beleza? Para atividade administrativa, muito bom. E aqui, pessoal, nós vamos ter que discutir algumas coisas, tá? E aqui, de novo, juntando uma informação com outra. Esses agentes administrativos, eles se dividem, por exemplo, em servidores temporários. Eu não gosto muito da palavra servidores, eu preferiria empregados temporários, mas tudo bem. Servidores temporários. Hoje é possível, tá, que o Estado possa contratar servidores que vão trabalhar, exercer uma função pública com um tempo pré-determinado de contrato de trabalho. Isso aí está no artigo 37, inciso 9 da Constituição, que diz assim: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público. Veja que os termos colocados são bem interessantes, né? A atividade tem que ser temporária, a necessidade é temporária e o interesse público é excepcional. Justamente para que você não possa colocar um monte de gente em trabalho temporário. Claro que esses não são concursados. Não são concursados. Eles fazem uma prova, tá? Mas não são concursados. Então eles não terão o quê? Cargo público, não serão efetivos. Tudo bem? Tá ok? Muito bem. Então vamos lá. Esse é o primeiro. O outro que nós temos que confirmar, que falar aqui, são os servidores, além dos temporários, os servidores efetivos, com cargo público, e também os chamados empregados públicos. Esses são os que mais nos interessam, por quê? Bom, você tem muito servidor temporário. Por exemplo, o IBGE, de tempos em tempos, faz um censo nacional no Brasil todo. E ele precisa de um exército para fazer isso. Ora, ele não vai abrir um concurso, contratar aí 10 mil funcionários para trabalhar basicamente por 6 meses. Então ele faz aí um chamado processo seletivo, contrata esse pessoal por 6 meses e eles vão fazer aí o censo do IBGE, o censo nacional. Perfeito, maravilha. Acabou os 6 meses, finda-se o contrato, tchau, acabou. Temporários. Agora, vamos lá. Nós temos o servidor público, propriamente dito, que seria aquele que a gente chama de servidor com regime estatutário. Que é isso? Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de regime de servidor público, nós queremos dizer que o vínculo de trabalho, o vínculo profissional dele, se baseia no chamado Estatuto do Servidor Público ou do Funcionário Público, dependendo se ele é federal ou estadual, respectivamente, tá? Esses funcionários, esses servidores públicos estatutários, eles são regidos pela Constituição Federal e pelos respectivos estatutos. Perfeito. E eles têm um tratamento diferente. Eles só conseguem
provimento no cargo por meio de concurso público, começa por aí, é concurso público, e aprovados no concurso público, eles são nomeados no Diário Oficial e eles são chamados a tomar posse no cargo. Veja bem, termo posse no cargo. E após tomarem posse, eles passam a ter o exercício da função. Muito bem, beleza. Eles terão um cargo público, cargo, não é cargo esse, pessoal, que já é criado por lei, tá? Lei específica, vai criar este cargo, inclusive determinando quais são as atribuições do cargo, o salário que ele vai realizar e o número de cargos certinho. Então, quando abre um concurso, você sabe quais são os cargos, porque eles já existem, estão prontos. Podem ser criados? Podem, mas por lei. Então tem que fazer projeto de lei, mandar para o legislativo para que se aprove, aí sim você cria esses cargos, tá ok? Muito bem. Depois que ele entra em exercício, veja bem, entra em exercício, é nomeado, toma posse e entra em exercício. A partir daí, começa o que a gente chama de estágio probatório. E, preste atenção, após 3 anos de exercício da atividade, ele então é submetido a uma avaliação especial de desempenho, que verifica se ele tem todas as exigências para a atribuição do cargo. E aí, após esses 3 anos, se ele passar nessa avaliação especial de desempenho, ele se torna efetivo, ou melhor, como diz a Constituição, ele passa a ter estabilidade. Olha que bacana, que legal. Muito cuidado aqui, pessoal, alguns pontos importantes. Os estatutos do funcionário público do Estado de São Paulo, ele não fala em estabilidade, ou melhor, ele até fala, mas ele fala que a estabilidade é de 2 anos. E fala que o estágio probatório também é de 24 meses. No entanto, há uma séria discussão sobre isso, né? Porque a Constituição fala 3 anos. 3 anos. Bom, de qualquer forma, vale a Constituição, né? Então tem que ter 3 anos. Tá ok? Precisa ter 3 anos. Mas eu só estou lembrando que se você for ao estatuto, você vai ver que está escrito lá 2 anos para estabilidade. Desconsidere, hoje são 3. É que antigamente eram 2 anos. Hoje a Constituição determina que sejam 3 anos de efetivo exercício para adquirir a estabilidade. Tá bom? Bacana. Depois dele ser estável, agora não manda mais embora. Manda sim. Ele ainda pode perder o cargo, tá? E a Constituição, no seu artigo 41, determina as possibilidades. Ele fala em avaliação periódica de desempenho, tá? Então, todo ano ele tem que ser avaliado, e se ele tiver várias avaliações negativas, ele pode vir a perder o cargo. Ele fala também em processo administrativo, caso o servidor venha a cometer faltas ou falhas, infringir aí o estatuto do funcionário, tá? Tem uma série de regras, óbvio. E aí, se eles infringirem, pode abrir um processo administrativo e ele pode perder o cargo. É uma das formas. Ele pode também perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Esse servidor conseguiu, hein? Ó, ele está perdendo o cargo porque um juiz está tirando o cargo dele. Aprontou, hein? Ele aprontou. Olha, apesar de haver essas 3 possibilidades, pessoal, é muito raro um servidor efetivamente perder o cargo, viu? É possível, mas é difícil, tá bom? Mas por quê? Porque existem apenas 3 situações que são muito regradas. Você percebeu isso? Muito bem, bacana. Importante a gente comentar rapidamente que eu falei em servidor efetivo, né? Pois é. É quando eu falo em cargos, como eu falei, cargos que são criados por lei, você tem 2 tipos de cargo, pessoal. Você tem o cargo efetivo, isolado, e você tem o chamado cargo de carreira. É um efetivo também, mas é de carreira. Como assim? O cargo isolado, pessoal, você passa no concurso, entra naquele cargo e ficará nele pro resto da vida, até que você passe em outro cargo, ou aposente, ou morra. É naquele cargo que você fica, você não sai dali. Já o cargo de carreira, ou chamado servidor de carreira, é diferente. Por quê? Porque o cargo dele é escalonado em carreira. Quer dizer, ele entra naquela carreira, naquele cargo, e com o tempo ele pode ser promovido dentro do cargo. É o caso, por exemplo, de delegado de polícia. Entra lá, delegado nível 1, isso vai variar de estado para estado, e ele vai sendo promovido com o tempo. Tá bom? Muito bem, muito bacana. É só para colocar, porque a hora você vai ver cargo isolado, a hora você vai ver escrito cargo de carreira ou servidor de carreira. Esses costumam ganhar melhor. Claro que a exigência também
é muito maior, tá ok? Esse é o servidor público, com direito à estabilidade bacana. O outro que eu chamo a tua atenção é o chamado empregado público. Opa! Empregado público é. Veja bem, o empregado público, ele é chamado assim porque o regime de trabalho, o regime profissional que liga ele à administração pública, não é o estatutário de servidor público. É a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ele é seletista. Pois é. Nossa, mas como é que pode um funcionário, um servidor seletista? Pode. Aonde? Olha agora. Nas pessoas jurídicas de direito privado. Lembram que nós vimos na administração indireta? Na administração indireta, você tem lá as empresas estatais, que seriam a empresa pública e a sociedade de economia mista. Vimos lá atrás, num outro material, na outra videoaula. Essas entidades são de direito privado. Logo, quando elas contratam, elas não contratam servidor público. Não podem, pelo próprio regime de existência delas. Pela personalidade jurídica de direito privado. Então, o que elas fazem? Elas fazem concurso? Sim, porque como eu disse no outro vídeo, elas se submetem às sujeições do regime jurídico administrativo. Elas têm que fazer concurso, mas elas não contratam servidor público, elas contratam empregado público, que terão, não cargo público, mas emprego público, não tendo, consequentemente, a estabilidade. Percebeu? Não tem estabilidade. Beleza? Nós já comentamos um pouco sobre isso, vocês vão lembrar? Em sala de aula eu já falei sobre isso. É possível, então, um servidor seletista? Sim. Chamar de servidor é um termo que costuma ser usado. Eu, pessoalmente, discordo um pouco, porque eu acho que a ideia de servidor cabe mais para separá-lo do empregado público. Então, servidor. Mas se você encarar a palavra servidor como aquele agente que serve à coletividade, perfeito, até o presidente da República é servidor público, tá ok? Mas vamos falar sobre ele, o servidor seletista ou o empregado público, que eu acho mais correto, tá? Ele, veja bem, ele vai atuar nas pessoas jurídicas de direito privado, mas eles se submetem também às sujeições da administração pública, tal como os servidores públicos com cargo efetivo. Por exemplo, eles não podem acumular cargo. Eles não podem acumular, tal como o cargo público, o servidor. Tem exceções? Tem. Você pode acumular, e a Constituição... Primeiro que a Constituição proíbe a acumulação de cargo ou emprego público. Você só pode ter um cargo, um emprego público. A exceção há. Por exemplo, 2 cargos de professor, que é muito comum. O cara é professor na prefeitura e no estado. Um cargo de professor com qualquer outro cargo, então o sujeito é promotor de justiça e é professor na faculdade federal de direito. Então ele tem um cargo de professor com outro qualquer, é possível. Você é professor do estado e trabalha no INSS, tudo bem. Então o professor é o coringa, tá? E ainda 2 cargos de profissional da saúde, cargo emprego. E aí é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, dentista, você pode ter 2 cargos. Tá? Então, tanto para o cargo público, servidor público, quanto para o empregado público. Isso aí. Outra coisa, o empregado público também poderá ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa, lá da Lei 8.429. Lembra quando nós definimos o que era o agente público? Ele coloca isso na Lei 8.429, se não me engano, foi o segundo conceito que eu dei hoje nessa aula, tá? Ele coloca também o empregado público, mesmo que não haja esse vínculo estatutário, tá ok? Pode ser seletista, tá? Beleza. Inclusive, pelo Código Penal, lembra? Funcionário público, Código Penal, também é um conceito elástico entre o empregado público, tá bom? Ele se submete também à correção e controle tanto da própria administração, que é a autotutela, controle interno, quanto o controle externo do Poder Judiciário, tá ok? Boa! Cabendo contra ele também os remédios constitucionais, mandado de segurança, ação popular, habeas data, tá ok? Precisa também de concurso público, como eu falei, dependendo aí, precisa. Ele se submete ao teto, porque os servidores públicos têm um teto, todos os agentes públicos têm teto, tá? A remuneração deles não pode ultrapassar o teto, está no inciso 11 do artigo 37, é um inciso enorme, tá? Parece um texto de português, tá? Mas todos também se submetem. Com alguma exceção agora,
e esse é o ponto, quanto ao teto salarial da administração pública, os empregados públicos, os agentes que atuam nas empresas juízes de direito privado, lembra? Direito privado, empresas públicas e sociedades de economia mista, essas, por força do parágrafo 9º do artigo 37, eles poderiam vir a não ter que obedecer o teto salarial, que hoje, só para você saber, é o ministro do STF, quase 40 mil. Eles poderiam ganhar mais? Poderiam, se essas entidades de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista, não precisarem de dinheiro da administração direta para despesas de pessoal e custeio em geral. Quer dizer, se elas mesmas se mantêm, elas não precisariam do dinheiro da administração direta para se manter, elas poderiam pagar aos seus agentes, empregados públicos, acima do teto. Olha uma exceçãozinha interessante aí, tá? Boa, bacana, né? Muito bem. Bom, temos aí, pessoal, basicamente essas definições da classificação do que seriam aí os servidores públicos, tá certo? Falei um pouquinho de cada um, tá? Vou colocar para vocês, eu não sei se vocês lembram, eu coloquei em sala de aula para vocês, e eu vou repetir aqui. Eu falei, e vocês vão ter no texto que vocês viram, vocês vão ter no texto uma divisão da classificação dos funcionários. E eu vou dar para vocês de novo aqui, passar aquela classificação que eu pus em lousa na sala de aula, para que vocês novamente a vejam. Claro que, como eu falei, cada autor define de uma forma diferente a classificação. Vou colocar aqui, lembram dessa? Ó, tá aqui, ó. Ó, aquela coisa bem tecnológica de último tipo. Escrita com as canetinhas do meu menino, olha lá. Agente público, está escrito aqui, ó, agente público, quem seriam? Olha lá, os agentes políticos, está lá em azul, agentes políticos. Depois os agentes administrativos, quem seriam os agentes administrativos? Olha lá, os agentes administrativos seriam o servidor público, o empregado público e o servidor temporário. E aí, nós entramos dentro do texto que vocês têm, naquela situação dos particulares que atuam na administração pública, que nós podemos conceituar na nossa tabela aqui embaixo, ó, em cor de rosa, os agentes honoríficos, os designados, estão lembrados disso? Os agentes delegados e os agentes credenciados. Essa tabela que eu estou aqui colocando para vocês, estão vendo? Essa tabela eu já havia feito ela na lousa. Estou colocando de novo, de forma tecnológica, extremamente avançada, né? Muito bem, agora a NASA vem, né? Agora a NASA vem. Só para a gente ter mais essa visão. Então você para o vídeo ali, dá para você ter o conceito, faça a sua tabelinha aí no seu papel, no seu rascunho, no seu rascunho. Nós já fizemos na lousa, acredito que você já tenha. Só estou mostrando de novo para ver que nós não fugimos do que nós já trabalhamos. O que nós fizemos foi incorporar uma série de informações a mais para que você possa estudar. Muito bem, pessoal. O nosso vídeo já ficou bastante longo, eu vou estancar ele por aqui. Peço a vocês que, por favor, leiam o texto, tá? É um texto razoável, porque, como eu falei, são muitas informações. Eu não quero aqui fazer um texto aí, fazer um vídeo de 1h30, 2 também, porque fica muito cansativo, eu não consigo até trabalhar com esse volume digital que vai ter. Mas o texto traz mais informações, mais detalhes, inclusive, principalmente, um vocabulário diferente. Eu estou falando com vocês de uma forma de maneira extremamente informal, porque eu quero que vocês entendam. O texto vai trazer todas essas informações que eu passei, mas mais pedagogicamente, de forma mais jurídica, com termos mais jurídicos, tá bom? E isso você não vai encontrar só no texto que eu dei. De novo, qualquer livro. Nós temos o nosso resumo, que traz informações, mas de novo, muito resumido. Eu falei muito mais do que o que está no resumo. E eu peço encarecidamente que vocês peguem um livro qualquer, de direito administrativo, e leiam também. Claro, um livro que seja razoavelmente recente, né? Pelo menos de 2014, 2015 para cá, tá? Para que vocês possam ver essas informações, para que vocês possam ver todo esse conhecimento que eu estou passando, mas de forma um pouco mais jurídica, com um vernáculo mais adequado, que na verdade é o que vai ser exigido no nosso dia a dia, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido o que eu falei. Eu aguardo pelas suas perguntas. Estarei à disposição durante a nossa aula, no horário da nossa aula. Eu estou à disposição
para responder às perguntas, às dúvidas, aos comentários. Aceitarei as sugestões e as críticas, tá ok? Esse vídeo estará no Classroom da nossa sala, do 7º. Estará também disponibilizado lá no canal do YouTube, para quem acha mais interessante acompanhar por lá, tá certo? E estou à disposição para os questionamentos. Eu sei que se você ler o material e ouvir a aula, vão surgir muitos questionamentos, tá? É uma matéria muito rica. Um forte abraço a vocês. Não esqueçam de estudar. Ouçam novamente esse vídeo, assistam quantas vezes quiserem, mas leiam também o texto informativo que acompanha, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula. Bons estudos!